Queremos continuar falando sobre a vontade de Deus. Percebemos que as pessoas têm uma curiosidade realmente muito grande de saber a vontade de Deus. Nós começamos na semana passada, falamos 3 itens da vontade de Deus. Se você perdeu, pode assistir no missões.org, no fontecaxias.com, no YouTube, no WhatsApp, no Facebook, está em tudo que é lugar, no aplicativo da igreja. Nós falamos ali sobre o desejo de Deus que todos sejam salvos, que o Senhor deseja que a pessoa salva possa permanecer e que nós sejamos cheios do Espírito Santo. E hoje, pela graça do Senhor, eu quero poder compartilhar com você mais 3 elementos da vontade de Deus. E antes de prosseguir, eu tenho que fazer aqui dois avisos em relação a isso. Primeiro, nós estamos falando a respeito da vontade de Deus para aqueles que são cristãos. Então, se porventura você ainda não é cristão, talvez o que você vai ouvir hoje não venha condizer com o que você acredita. Agora, se você é um cristão, eu só tenho que dizer para você o seguinte: se você é um cristão, se alinhe com a palavra de Cristo. Amém? Essa é a questão. Então, esse é um aviso muito importante. Segundo aviso, é que eu vou falar a respeito de, novamente, 3 elementos da vontade de Deus, mais 3 hoje. E se o Senhor me permitir, ao longo dos anos, nós vamos ter pelo menos mais 2 mensagens dessa. Mais 3 elementos. E são regras, entre aspas, que têm exceção. Então talvez você vai ouvir e ela não seja necessariamente para você, mas ela é para a maioria, ok? Fechou? Então talvez você não se enquadre nessa vontade de Deus, você seja uma exceção. Vamos lá então. Seguinte, a vontade de Deus. Essa semana eu ouvi no rádio enquanto eu dirigia, e depois eu fui procurar na internet a respeito disso, uma notícia dizendo que nós teremos esse ano menos eleitores no Rio Grande do Sul do que nós tivemos na última eleição. Aí você talvez diga assim, mas não faz sentido? Pois nascem pessoas. Pois é. E eu fiquei até pensando assim, por um lado faz sentido, nós tivemos as enchentes e muitas pessoas foram embora do estado, mas por outro não faz sentido porque vieram muitos estrangeiros morar no Rio Grande do Sul, especialmente venezuelanos, e muitos desses já têm o título de eleitor. Então como que diminuiu, né? E eu fui atrás, e a matéria de GZH, ela diz o seguinte: nesta quarta-feira, 1º de julho de 2026, é recente, 1º de julho, nosso estado interrompe o seu crescimento populacional e inicia um processo contínuo de redução. Eita! Inicia um processo contínuo de redução, mas contínuo e redução parece que na mesma frase fica meio assustador, não fica? Processo contínuo de redução do número de habitantes, encolhendo 8,5 pessoas por dia. Meu Deus! No ano que vem, segundo a matéria, né, teremos 3.066 habitantes a menos. Matéria de GZH. Interessante. Parece só um dado estatístico. Só que quando nós começamos a pensar um pouco mais sobre isso, quanto mais uma população envelhece, mais rápido ela envelhece. E o envelhecer por si não é um problema, desde que venha a base forte, desde que uma nova geração esteja se levantando. Países como o Japão enfrentam um forte problema de natalidade, e pasmem, até a China está começando a ter problemas com isso. Eles estão tentando reverter e estão investindo dinheiro do governo a países na Europa que chegam a ter placas incentivando as pessoas, a países que o governo até está ajudando financeiramente quem decide ter filhos. Olha que interessante essa ideia, boa, gostei dessa ideia. Por quê? E orando a respeito dessas coisas, nós começamos a perceber que, de forma geral, para começar essa história, existe no mundo um desinteresse pela família, ou pelo menos o interesse
menor do que já existiu em outros tempos. Parece que para muitas pessoas, eu sei que vocês aí, que já conhecem o Senhor Jesus, vocês dão muito valor para a família, né? Mas parece que para muitas pessoas, a palavra família, ela saiu de moda. Ela virou uma coisa assim, de segundo escalão, assim, uma coisa não tão relevante. Mas para você é diferente, amém? Você valoriza, aleluia. As pessoas, até mesmo, começaram a não achar o casar algo tão importante. Casar como algo assim, né? E começaram a ir deixando isso de lado. Então, o que muitos queriam? Muitos queriam uma companhia. Uma pessoa para estar por perto, uma pessoa para quando está sozinho, liga e diz, dá um pulo aqui, vem cá. Uma companhia para aqueles momentos difíceis, tristes, é uma companhia. Outros, um certo relacionamento porque tinham interesse pelo sexo. Então, alguém para fazer sexo. Começaram a ter também esse tipo de relacionamentos. Agora, para muitas pessoas, esse negócio de ter um compromisso com alguém, de exclusividade, não, né? Para muitas pessoas, a questão de ter que prestar contas para alguém, não, eu já saí da casa dos meus pais, eu não vou estar arrumando alguém para prestar contas, para ter que conversar, trocar ideias, não. Para alguns, a questão de entrar numa aliança com alguém, entrar em aliança com alguém, entrar em algo muito profundo, alguém dizer assim, até que a morte nos separe, muitos arrepiam. Não. E o que dizer então a questão de dizer assim, eu quero casar e eu quero ter filhos? Parece que entrou em desuso. Parece que isso foi passando. E a gente foi chegando numa geração que essa palavra família foi sendo colocada um pouco mais de lado e as pessoas começaram a dizer assim, é a minha vida, eu não quero outra pessoa para estar metendo o bedelho, porque é a minha vida. É a minha vida. São os meus sonhos. Eu não quero alguém para atrapalhar os meus sonhos. Eu não quero estar amarrado com ninguém. Eu vi o que os meus pais passaram. Eu vi o que os meus avós passaram. Eu tenho que me formar, eu tenho que ter um patrimônio, eu tenho que ter uma carreira. E eu pergunto, será que essas frases são ruins? Não necessariamente. Não necessariamente. Tem muita coisa nessas frases que é boa. A questão é que a maioria das frases que eu falei aqui, de uma forma caricata, quase teatral, boa parte delas começam com eu. E a família começa quando a gente fala nós. E é desafiador falar nós. É desafiador compartilhar com alguém tudo isso que eu falei aqui. É desafiador, não é fácil. Não é fácil. E nós queremos hoje buscar entender qual é a vontade de Deus em relação a tudo isso. O que Deus quer de mim? O que Deus deseja? Como eu falei antes, existem coisas que eu vou falar aqui que servem para a maioria, mas existem exceções. Como já adianto, né, o próprio apóstolo Paulo era solteiro. Então, nós vamos falar a forma geral, mas existem sim as exceções. Gênesis, capítulo 1, versículo 26, Deus começa dizendo, façamos. Olha, o próprio Deus coloca no plural, façamos. E depois no versículo 28 ele diz, sejam férteis e multipliquem-se. Eu acho que todo mundo aqui sabe como é que o ser humano se multiplica, não precisa desenhar. E se alguém não sabe ainda é porque não está na hora de explicar. Sejam férteis e multipliquem-se. Amém? Então vamos lá. É a vontade de Deus e se casem. Essa é a vontade de Deus para a maioria das pessoas. E como acabei de dizer antes, o apóstolo Paulo era uma exceção, mas tinha outros 11 apóstolos que não eram essa exceção. Mas ele era essa exceção, já contando Matias. Todos somos obrigados por Deus a casar? Não somos todos, mas de forma geral, a vontade de Deus é que você case
e que você constitua a família. Então, se você está aqui hoje e já é casado, beleza? Glória a Deus. Aleluia! Meu Deus! Se você não é casado ainda, provavelmente a vontade de Deus é que você case. Há exceções, mas provavelmente a vontade de Deus é que você case. Agora, se a pessoa entende que a vontade dela não é casar, ela decidiu, eu não quero casar, eu nunca vou casar. Ela tomou essa decisão e eu respeito você. E eu creio que até Deus respeita você, se você tomou essa decisão. Tá tudo bem? Agora, faço as seguintes advertências caso você escolha não casar. É o seguinte: o solteiro, seja por decisão ou aquele que quer casar, mas não casou ainda, está só na vontade por enquanto, espero que esteja só na vontade, o solteiro, ele tem que fazer o quê? Ser abstêmio. Pastor, o solteiro não pode tomar cerveja, não é disso que eu estou falando. O solteiro tem que ser abstêmio de sexo em todas as suas formas, certo? Pessoa solteira não pode olhar conteúdo impróprio, nem a casado, não pode olhar, não pode satisfazer-se a si mesmo sozinho, né? Se é que você me entende. Ela não pode buscar o sexo de qualquer forma que seja, nem flertar, nem namorar, porque se ela tomou a decisão de que ela quer ser uma pessoa solteira por toda a sua vida, para que namorar? Não faz o menor sentido. Nem beijar na boca, nem nada, porque não faz o menor sentido uma pessoa que decidiu ser solteira fazer coisas que são ou levam ao casamento. Amém? Então é bem simples. Se você deseja essas coisas, escolha o caminho do casamento. Se você tomou a decisão de abrir mão deste universo, ok? Então você abre mão destas coisas e você permanece solteiro. Amém? Pastor, mas eu não concordo. Como eu falei antes, essas são coisas dentro do cristianismo, essa é a forma como a palavra de Deus nos mostra. Amém? E já dito isso, que é o namoro, conhecer a pessoa, elas são um breve período para preparar ao casamento, ok? Que o nosso objetivo como cristãos é o casamento. Ok. Dito isso, por que uma criança ou um adolescente iria namorar? Ele pode casar logo em seguida? Não. Ah, mas é legal. Não. O casamento é um breve período o namoro é um breve período antes do casamento. Aí, eu pergunto para você, um rapaz que para convidar a menina para ir no Mac tem que pedir dinheiro para o pai, ele vai casar em breve? Não, porque ele não tem renda. Como é que ele vai alugar uma casa, comprar uma casa? Como é que ele vai casar se ele tem que pedir dinheiro para o pai? Então ele deve estar namorando? Olha, para mim parece que não. Provérbios diz, vai, cuida da tua lavoura, depois vem e constitui tua casa. Então, não parece ser uma coisa de crianças, não parece ser uma coisa de adolescentes. Parece ser uma coisa de pessoas que entendem a responsabilidade de trabalho, de família, de organização, sabe? Que não sai por aí namorando porque é legal dar beijinho na boca. Não parece ser esse o comportamento adequado de um cristão, né? Se você não concorda comigo, te dou a liberdade de buscar na sua Bíblia, entender sobre esse assunto e compreender qual é a vontade do Senhor, amém? A Bíblia está aí, leia ela, faça bom uso para ela, amém? Agora, se você diz assim, acontece que eu queria ficar solteiro, eu realmente acho que esse negócio de se amarrar com alguém é complicado, eu vi o que meus pais passaram, é difícil, e eu não quero estar prestando conta para ninguém. Ai, mas eu sinto uma vontade assim, né, de... Calma. A Bíblia nos diz em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 9. Se não conseguem controlar-se, devem casar-se. Eu não vou perguntar quem consegue ou não consegue se controlar, por favor. Isso é com você, eu não quero nem saber. Mas é simples, se você não consegue se controlar, você tem que casar. Porque não diz assim, se não consegue se controlar, quem sabe casa. Não, se você tem estes desejos próprios do casamento,
então parece que você não tem uma vocação a ser solteiro, a ser alguém celibatário, ok? Se não conseguem controlar-se, devem casar-se, porque é melhor casar do que ficar ardendo em desejo. Então, não estou aqui dizendo para ninguém sair daqui e achar o primeiro na rua e casar. Por favor, pelo amor de Deus. Não faz isso, porque isso é uma decisão muito séria, uma decisão para a vida inteira. Então não é isso. Porém, eu quero dizer para você que se o seu coração tem este desejo, né, pela pessoa do sexo oposto, você deve realmente levar muito a sério a questão de vir a casar-se. Casar é uma bênção. Casar não é um problema. Amém? Casar é uma... E se você quiser saber como ficar muitos anos casado, pergunte para o seu Inário e Dona Araci, que eles te dão uma aula. Elas estão aí. Quantos anos, seu Inário? 56. E é bom casar, seu Inário? É bom casar, Dona Araci? Ô, glória! Aleluia! Isso aí. Oi? Sim, fizeram uma cerimônia de casamento e depois fizeram uma festa aqui, né? Junto com a gente no prédio da igreja anos depois. Glória a Deus. Então é bem simples. Amém? Se você, né? Então, nós precisamos despertar isso no coração dos nossos irmãos. Esse desejo por casar nos nossos filhos, essa vontade de entender como isso é importante também. Amém? E é algo muito ponderado. Agora, não precisamos abrir, mas se você quiser anotar, depois vai estar no site também, 2 Coríntios 6,14, 1 Coríntios 7,39, 1 Coríntios 9,5, são 3 versículos. A palavra nos orienta que nós devemos, o cristão, casar com outro cristão. Pastor, eu não concordo. Então leia esses 3 versículos e se você continuar se discordando, vem conversar comigo. Mas vamos lá. 2 Coríntios 6,14, 1 Coríntios 7,39, 1 Coríntios 9,5. O cristão é chamado a casar com outro cristão. Pastor, mas eu estou evangelizando ele, então espere ele se converter. Quando ele se converter, vocês podem iniciar um relacionamento, né? É melhor. Pastor, mas tem muito ímpio que não é tão bom que nem o crente. Mas imagina depois você explicando para o seu filho, mãe, papai vai morar no céu, filho, ele não entregou a vida para Jesus ainda. Já pensou complicado isso? Então, eu quero ir para o culto, mas o papai vai na religião ABC. Eu fico estranho, né? E vice-versa. Então, a palavra nos orienta ao cristão casar com outro cristão. Amém? Diz assim, 1 Coríntios 9,5. Será que não temos o direito de levar conosco uma mulher crente como esposa, como fazem os demais apóstolos e os irmãos e Cefas? Cefas, no caso, era o Pedro. Aí talvez você diga assim, mas eu casei com uma pessoa que ainda não é convertida, e agora? Estou lascado, o que eu faço? Calma, a Bíblia também explica. 1 Coríntios 7,13. Se uma mulher tem um marido descrente, e ele se dispõe a viver com ela, não se divorcie. Então você já era uma pessoa convertida, você casou com alguém que não é convertido, você se converteu e a pessoa não converteu ainda, né? Um dos dois não é convertido ainda, mas concorda em viver junto, está tudo certo. Pastor, mas se a pessoa que não é cristã quiser terminar, aí a Bíblia também fala assim, em 1 Coríntios 7,15. Todavia, se o descrente separar-se, que se separe. Em tais casos, o irmão ou a irmã não fica debaixo de servidão, ou seja, não fica proibido de casar de novo, porque Deus nos chamou para vivermos em paz. Então tem um casal, e um dos dois não é convertido e manda o convertido embora, não quer mais saber. Diz, vai catar coquinho, não quero mais, você virou de Jesus aí, eu não quero saber de você. Né? Nesse caso, não é culpa do cristão, porque foi o outro que não quis mais. O cristão tentou, o cristão insistiu, o cristão não queria que o casamento acabasse, mas foi o não cristão que tomou a iniciativa e o não cristão que decidiu acabar com o casamento. Então esse caso é diferente, é um caso de abandono, né? É uma situação diferente, certo? Para ninguém sair daqui dizendo que eu estou falando para a galera divorciar, que pelo amor de Deus não é isso que eu estou falando, né? Então eu vou ler também Lucas 16:18, que diz assim, quem se divorciar de sua mulher e casar com outra mulher está cometendo adultério, e o homem que casar com uma mulher divorciada também está cometendo adultério. Calma,
Fica tranquilo, não sai correndo, deixa eu explicar. Calma aí. Seguinte. Se duas pessoas são convertidas, são cristãs, uma olha para a cara da outra e diz assim, a gente tem incompatibilidade, vamos se divorciar. Isso com certeza é pecado. E esses cristãos, os dois convertidos que decidem fazer isso, devem continuar solteiros o resto da sua vida e não podem casar de novo. Por quê? Porque os dois são cristãos, olharam para a cara do outro e disseram, vamos divorciar, vamos divorciar. Pastor, mas e agora? Esse era o meu caso. Bom, aí eu te digo o seguinte, calma. Primeiro, quem sabe vamos sentar, vamos conversar a respeito disso. Segundo, pensa no caso de Davi. Por acaso Davi não cometeu pecado ao cair em adultério? Cometeu. Caiu em pecado. Davi não cometeu o pecado em armar tudo aquilo lá com Urias? Sim. Fez tudo errado. Davi não sofreu consequências do erro dele? Sofreu. Agora Jesus perdoou Davi? Sim. Então se você já era cristão e se divorciou, você pecou. Se depois de divorciado você casou de novo, você pecou? Pecou de novo. Ah, então agora eu vou me divorciar da segunda... Não, daí você vai fazer outro pecado. Calma, para aí. Chega diante de Jesus e diz, Senhor Jesus, está tudo errado até aqui. Mas daqui para frente eu quero fazer do jeito certo. Senhor, agora me perdoa. E ajuda eu endireitar daqui para frente. Eu fiz tudo errado até aqui, Senhor, eu confesso. Me perdoa pelo divórcio. Me perdoa pelo novo casamento, se foi nessa situação. Mas daqui para frente, eu quero fazer do jeito certo. Amém? Se ficou alguma dúvida, vamos conversar, me manda um zap, vamos trocar uma ideia, eu quero ajudar você. Porque a palavra diz, ali no Salmo 51, se não me falha a memória, que um coração contrito o Senhor não despreza. Então, o que você quer fazer daqui para frente? Talvez você começou o teu relacionamento todo errado, mas hoje você está dizendo, daqui para frente eu quero fazer do jeito certo. Qual é o caminho? Primeiro, chegue diante de Jesus e confesse o pecado para Jesus. E diga, Jesus, perdoa o meu pecado. Segundo, procure conselho de alguém experiente na fé. As irmãs procuram uma irmã, os irmãos procuram irmão, de preferência o pastor, o líder, alguém experiente na fé, procure ajuda, converse. Terceiro, decida daqui para frente fazer as coisas do jeito certo. Amém? Que de repente você está junto com a pessoa, mas você não foi nem lá no cartório regularizar essa situação ainda. Poxa, vai lá, vamos ajeitar esse negócio. Né? Quem sabe vocês nunca fizeram nenhuma oração por essa união, vamos orar, quem sabe vamos até fazer uma cerimônia bacana, amém? Vamos fazer um negócio legal, vamos organizar, vamos colocar, porque o Senhor está interessado em ajudar você a consertar as coisas daqui para frente. Você olha a história de Jesus, quando chegava alguém todo errado diante de Jesus, Jesus saía chutando? Quando lançaram diante de Jesus a mulher surpreendida em flagrante de adultério, Jesus saiu chutando ela? O que ele fez? Mulher, ninguém te condena? Ah, eu também não te condeno. Agora vai, não peca mais. Ou seja, até aqui, estou te perdoando, mas daqui para frente, por favor, né, minha amiga? Vamos dar um jeito na vida, né? Vamos mudar de vida, vamos consertar, vamos colocar as coisas no lugar. Amém? O Senhor Jesus deseja o que de você? Restauração, transformação. Posso ouvir um amém? Amém. Aleluia. Eu não quero que alguém saia daqui hoje com peso. Eu quero que você saia daqui crendo que Jesus deseja investir na sua vida. E se o Senhor permitiu você estar aqui hoje ouvindo essa mensagem, Deus quer trazer bênção e restauração sobre a sua vida. Amém? Glória a Deus. Vamos ir para frente. Em relação ali ao adultério ou à porneia, dependendo do lugar onde você pegou no texto, quando nós colocamos uma coisa que não deveria estar dentro de algo, nós chamamos aquilo de um conteúdo adulterado. Eu vou explicar a respeito disso. Por exemplo, se você pega e mistura água na gasolina, é uma gasolina adulterada. Certo? Se você pega, sei lá, suco de uva e bota misturado lá água do esgoto, é um suco adulterado. O que pode trazer essa adulteração do casamento? De uma forma muito direta, especial e objetiva, claro, o relacionamento com outra pessoa. Porque o casamento,
ele é marido, mulher e Deus, né? Não tem espaço para colocar alguma coisa a mais ali dentro. Seja vias de fato, sejam flertes, pode, sejam conteúdos impróprios, podem vir a se tornar uma traição também. Você precisa tomar cuidado e entender que você deve ser para o seu cônjuge e o seu cônjuge para você. E nada fora disso. Amém? Outra coisa, além do adultério, violência. Você sabia que pelas leis de Moisés ali no Antigo Testamento, naquela época ainda existia a escravidão? Em caso de violência, o escravo poderia receber a alforria? Ele, em alguns casos de violência, ele precisava ser liberto, deixar de ser escravo. Agora, se isso valia no Antigo Testamento para um escravo, pensa para hoje, será que cabe dentro de um casamento a violência? Então nós não podemos ser omissos. Se existe violência, mas como é que eu vou fazer uma medida protetiva contra o meu próprio marido? Tem que fazer. Se está acontecendo violência, precisa fazer. Mas como eu vou denunciar e se o meu marido vai preso? A decisão foi dele de te agredir, não sua de ser agredido. Então, se teve agressão física e precisar colocar na cadeia, é culpa do agressor, não do agredido. Certo? Isso aí pode acontecer. Outra coisa que eu falei antes, na verdade, né? Abandono. A pessoa abandonou. Vai saber o que a pessoa que abandonou está fazendo? Tu não sabe se está com outro, se não está, se adulterou, se não adulterou. Como é que vai seguir em frente? Então, de forma geral, o desejo de Deus é que case e fique casado até a morte. Existem raríssimas exceções que se torna não a vontade de Deus, mas uma necessidade de divórcio. Existe. O cônjuge pode decidir perdoar? Sim, eu já acompanhei várias situações que o cônjuge decidiu perdoar, várias não, algumas. O cônjuge decidiu perdoar. Outras o cônjuge decide não perdoar? Sim, outras o cônjuge decide. E é importante tomar essa decisão com muita sabedoria e conversar com alguém maduro antes de fazer qualquer coisa desse tipo. Amém? Então vamos lá. Muitas pessoas, elas vão desistindo do seu casamento. Se eu não me engano, a média, eu não me lembro agora direito, mas a média no Brasil, acho que está em torno de 13, 14 anos, a duração dos casamentos, né? As pessoas geralmente elas não decidem acabar um casamento porque tem um bloco de concreto em cima da cama, mas porque todo dia cai um pouquinho de poeira e não limpam. Elas decidem divorciar não por um grande problema que acontece, às vezes é porque elas vão deixando a coisa e acumulando ao longo do tempo e não vão resolvendo. A Bíblia nunca disse que ia ser fácil. 1 Coríntios 1, 28 diz assim: aqueles que casarem, ó para os solteiros aí, ó. Aqueles que casarem enfrentarão muitas dificuldades na vida. Pior que está escrito na Bíblia. Aqueles que casarem enfrentarão muitas dificuldades na vida. Está escrito. Né? Agora, sinceramente, entre o caminho de ser abstêmio e o caminho de enfrentar as dificuldades, eu prefiro de enfrentar as dificuldades. Vou ser sincero. Você dá conta de ficar sozinho toda a vida, sem ninguém assim? Bom, amém? Agora, se não, vamos para esse. Enfrentarão muitas dificuldades na vida. Se um dia você chegar diante de Deus e disser: Deus, como assim? Está difícil. Ele vai dizer: mas está escrito na minha palavra, eu avisei que era difícil. Você não leu. Mas vamos falar sério. Só o casamento que é um desafio? Ou estudar é um desafio? Não é? Todo mundo acha uma delícia estudar. Não. Trabalhar não é um desafio? Ou você é assim, acorda subiando para ir para o trabalho? É um desafio. Viver é um desafio, não dá crises existenciais na gente? Ficar doente é um desafio, não é? Você fica doente, se machucar, tudo isso é desafio. O casamento também tem desafios. Porque a gente está nessa terra, contaminada pelo pecado, que é coisa boa, meu irmão, te prepara para ir para o céu. Aqui existem desafios. E mesmo o casamento sendo algo desafiador, eu posso dizer para você que é a melhor coisa que tem. Porque o que acontece? Geralmente, coisa boa a gente paga caro, não é? As coisas boas, elas não vêm assim no estalar de dedos. Só a salvação que é assim. O resto das coisas boas, elas precisam ser construídas.
E o casamento também. O casamento precisa ser construído. E você sabe que a mulher perfeita não existe. O homem perfeito existe, mas já está compromissado. E é Jesus. Jesus já está com compromisso com a igreja. Agora, fora isso, meu irmão, você vai achar só na planta. Né? Você vai achar alguém que você vai construir como um grande marido. Você vai achar alguém que você vai construir como uma grande esposa. Vocês vão um ajudar ao outro. Porque desafios existem. E eu sempre digo, muitas vezes, na hora da gente encontrar alguém com quem casar, talvez o maior desafio não seja assim, quais as qualidades que ele ou ela tem que eu gosto, mas quais defeitos eu consigo aguentar. Às vezes esse é o maior desafio. Né? Ah, sei lá, a pessoa é feia, mas você decide que tudo bem, não tem problema com isso. Tá bem, né? Ah, é feio, mas é simpático, tá tudo bem. Se você se sente bem assim, não tem problema. Tranquilo? Né? Ah, a pessoa é muito bonita, mas gasta dinheiro demais. Eu não aguento isso. Bom, se você não aguenta, não case. Certo? Então você tem que ver os defeitos que essa pessoa tem. Eu dou conta de aguentar, mas também não seja chato demais, senão você não vai casar nunca. Né? Não, perfeição só em Cristo. Né? Então, as fraquezas dessa pessoa, eu dou conta de aguentar por 10, 20, 50, 60 anos as fraquezas dessa pessoa. Se ela nunca mudar, eu dou conta. É uma coisa importante. E é o seguinte, agora que você casou, meu amigo, agora que você casou, minha irmã, você quem é que já é casado? Levanta a mão assim. Agora que você já casou, deixa eu te contar uma coisa. Solteira? Agora que você casou, é só daqui para melhor. Qual é a opção que você tem? Você que é cristão e casado. É ajudar esse homem a melhorar. É ajudar essa mulher a melhorar. É o que te resta. Porque aqueles pensamentos assim, ai, mas como seria a minha vida se eu não tivesse casado? Diz, sai em nome de Jesus, que esse pensamento é do demônio. Ai, como será que seria minha vida se eu divorçasse hoje? Diga, sai em nome de Jesus, porque esse pensamento é do diabo. Por quê? Perante Deus, você cristão, não tem como separar mais essa mulher, não tem mais como separar esse marido. Certo? Então, quando vier esse pensamento, repreende. Por quê? Porque você casou? Já citei os casos de exceção para o divórcio antes, tá, gente? Por favor. Mas você casou. Vocês dois são cristãos. O que te resta é contribuir para que essa pessoa com quem você casou cresça no Senhor. Já pensou? Se torne alguém melhor em Jesus. É a opção que você tem daqui para frente. É o que você pode, porque uma vez casado até morrer agora. Você tem uma aliança com essa pessoa. Você tem que fazer de tudo que tiver ao teu alcance para que a vida comum do lar seja o melhor possível. Então, ajude, contribua. Quando a sua esposa quiser sair com as irmãs da igreja, diz assim, claro, meu amor, eu fico com as crianças, pode ir, vai. Ah, é compromisso com as irmãs da igreja? Vai. Né? Teu marido quer fazer, sei lá, alguma coisa com os irmãos da igreja, diz, vai, pode ir. Vai. Deixa o teu cônjuge ter contato com cristãos. Teu marido, tua esposa quer comprar uma Bíblia nova, deixa comprar, não fica sarneando. Quer um livro cristão, compra. Porque quanto mais perto o teu cônjuge estiver de Jesus, vai ser um cônjuge melhor para você. Então, pelo menos seja esperto. Pelo menos seja esperto. Queira ver o teu cônjuge crescer em Jesus. Incentive, ajude. Ele vai ser um cônjuge melhor. Quanto mais perto de Jesus, melhor vai ser o teu cônjuge. E como cristãos, de acordo com a palavra, de forma geral, há compromissos diferentes para marido e esposa. O marido, ele tem uma responsabilidade principal em relação à proteção e provisão, a esposa também em relação a filhos e casa. Ah, mas o marido pode ajudar com os filhos? Deve. A esposa,
o marido pode ajudar a cuidar da casa, coisa assim? Pode, não tem problema nenhum. A esposa pode trabalhar fora? Pode também, não tem problema nenhum. Eu estou falando em questão a quem é o responsável principal de cada área. E nós precisamos levar isso a sério. Não há problema nenhum. Agora, perante a Bíblia, sim, a Bíblia coloca o marido como o líder e a esposa como a sua auxiliadora. Por isso, na hora de casar, a mulher tem que ser muito esperta. Por quê? Porque quando ela está escolhendo um marido, ela está escolhendo alguém a quem ela vai se submeter. Por isso, na hora de casar, tem que usar muito do cérebro e pensar bem. Porque você vai estar debaixo da autoridade daquele homem. Então não dá para casar qualquer um. Porque se você casar com um homem que só está fazendo de conta que é cristão para casar contigo, ou se você casar com alguém que é mais ou menos amigo de Jesus, ou se você casar com alguém que trata super mal a mãe e o pai, quando você estiver debaixo da liderança deste marido, para onde ele vai liderar essa família? Qual a direção que ele vai dar para essa família? Você como esposa, ali auxiliadora, para onde ele vai levar essa casa? Por isso as irmãs não devem casar com qualquer maluco que tem por aí. Escolha bem o marido que você... Pastor, mas agora eu já casei, então minha filha, trabalhe para que ele se torne um homem de Deus. Compre uma Bíblia nova para ele, ajuda ele a ir para um retiro, né? Incentiva ele, dá um jeito, porque agora é para sempre. Ajude ele a ser um marido devoto, um marido estudioso da palavra, trabalhador, apaixonado por Cristo. Irmãs, uma dica. Muito do que os homens querem, sabe o que é? Ser respeitado e admirado pela esposa. Não é, homens? Quando o homem percebe que a mulher admira ele em alguma coisa, daí ele começa a se sentir grandão. Parece criança. Quando ele percebe que a mulher respeita e admira ele, aí ele quer fazer mais ainda do que ela gosta. É o sonho de todo homem, que a esposa respeite ele e admire ele. Se você fizer essas duas coisas e mais algumasinhas, seu marido vai ser um homem feliz e ele vai ter muita vontade de ser um bom líder para sua família, protetor, provedor, um homem de Deus que contribui com a palavra, amém? Ele vai desejar ser a sua melhor versão. E o homem, quando casa, ele também está assumindo um compromisso muito sério de colocar aquela mulher acima dele, no sentido de que, se os dois têm uma necessidade, agora ele precisa primeiro pensar na necessidade dela e depois na dele. Se os dois precisam de algo, ele tem que pensar primeiro nela e nos filhos e depois nele, né? Então isso é uma decisão muito séria, porque você, ao decidir se casar com alguém, você decide abrir mão de muitas coisas, do seu prazer, da sua vontade, para fazer a vontade dela e o prazer dela. Certo? Isso é um desafio. É um desafio. Você agora precisa abrir. Uma vez eu fiquei muito abismado. Eu vi uma família, faz muitos anos isso, andando no mercado e o cara pegando todos os tipos de cerveja para o seu carrinho de mercado, enchendo o carrinho de bebidas alcoólicas, e aí o filho e a mulher queriam algumas coisas e ele não botou no carrinho. E eu fiquei pensando assim, poxa, né? Isso não é o comportamento de um homem cristão. O homem cristão, ele abre mão dos seus desejos pelos desejos da sua esposa e dos seus filhos. Então, o homem, ao casar, ele tem que pensar, eu amo essa mulher o suficiente para abrir mão de mim mesmo em prol dela? Eu amo essa mulher o suficiente para abrir mão da minha vida em prol dela? Pastor, mas agora o que eu já casei, o que eu faço? Diga, Jesus me ensina. Peça ajuda para Jesus, porque agora é para sempre. Amém? Talvez algum homem diga, mas eu não gosto de liderar, então não casa, meu filho. Eu não gosto de exercer autoridade, então não case, meu amigo. Pronto, mas agora eu já casei, então aprenda a ser um líder. Não tem muita escapatória. Mas eu não concordo com isso. Eu estou te falando que a palavra nos ensina, não a minha opinião. Amém?
O homem precisa sim colocar a mão sobre a cabeça da sua esposa e abençoar a vida dela. Precisa sim colocar a mão sobre a cabeça dos seus filhos e abençoar os seus filhos, porque Deus te deu uma autoridade para fazer isso. O homem precisa sim, quando ele está no seu tempo de oração, dizer: eu repreendo todo o demônio que se levanta contra a minha mulher. Eu repreendo todo o demônio que se levanta contra o meu filho. E se de noite o filho ou a esposa não estiver conseguindo dormir, se está tendo pesadelo, quem vai levantar e orar e repreender o demônio é você, marido. Amém? É você, essa é a sua responsabilidade. Agora, as palavras também. Palavras que abençoam, palavras que constroem. Se alguém disser assim, mas isso é opressor contra a mulher, eu quero te convidar a ler Provérbios capítulo 31, não vou ler agora, tá, gente? Lê em casa. Provérbios 31, 10 a 31. Provérbios 31, 10. E você me diga se essa mulher aqui é tolhida de alguma forma da sua liberdade. Ao contrário, ela é mais livre que a maioria das mulheres que existe hoje. Até daquelas que nem são cristãs. Provérbios 31, 10 até 31. Eu chamo ela mulher virtuosa de, como é que é o título da mensagem? De 3.000 anos atrás, alguma coisa assim. Lutero já dizia: 1 ano de casamento me santificou mais do que 10 de monastério. Porque é lá dentro do casamento que realmente você precisa manifestar o fruto do Espírito. É lá dentro do casamento que você precisa expressar o perdão, a alegria, a negação, a simplicidade, porque se alguém te conhece de verdade é quem mora contigo. Essa pessoa te conhece de verdade, ela mora contigo. A família é a célula máter da sociedade. Se nós queremos transformar o Brasil, nós temos que começar transformando dentro de casa. Transformando a forma como a nossa família vive. Encerrando esse ponto, a vontade de Deus é que você case, que você constitua uma família, que você seja feliz no casamento. Asterisco, há exceções. Segundo, e os 2 pontos são mais resumidos, fique tranquilo. Que você tenha filhos. Amém? Novamente eu digo, regra e tem exceções. Para a grande maioria, essa vai ser a vontade de Deus. Ah, mas a gente entendeu de não ter. Amém, não tem problema nenhum, a gente respeita. Estou falando em linhas gerais. Amém? Linhas gerais. Ter filhos. A Bíblia diz em Gênesis 1, 28, sejam férteis e multipliquem. O que esses dados do início da conversa nos mostram? Nos mostram a sociedade de uma forma geral, ela começou a colocar isso em desuso. E muitos casais jovens, eles começam a colocar várias coisas do tipo assim: ah, mas eu tenho que primeiro aproveitar a vida. Meu amigo, eu aproveito demais a vida com meu filho. É muito bom. Ah, eu tenho que primeiro ter uma carreira. Amém? Não estou sendo nada contra, mas dificilmente vai ter alguma coisa mais importante do que criar um filho. Nada contra a carreira, gente. Por favor, não me entendam mal. Eu estou tentando mostrar para você como é importante você estar ali cuidando de uma pessoa, formando um ser vivo. Que coisa preciosa. Ah, mas eu primeiro preciso construir um patrimônio. Eu conheço um monte de gente que tem filhos bem criados e saudáveis que ainda não construiu um patrimônio. Mas tem um monte de filho que vão morar no céu com Jesus um dia e está tudo bem. Então, ter filhos é algo muito bom. Amém? E se vocês como casal entendem de ter filhos, amém, eu quero concordar com você e abençoar. Se entendem de não ter, também eu respeito, porque não você eu que vou criar, é você, então eu não vou me meter, mas eu respeito. Mas se aqueles que entendem esse chamado e desejam ter filhos, que Deus os abençoe. Que Deus abençoe e vocês possam ter filhos, quantos o Senhor lhes der, e eles possam crescer com saúde. Porque um dos grandes motivos é que o mundo precisa dos nossos filhos. Pastor, mas eu não vou criar filho para o mundo, calma, eu explico. Filhos criados desde pequeno ouvindo a palavra. Filhos criados desde pequenos sendo ministrados pela cultura do céu e não da terra.
Filhos desde pequenos sendo ministrados pelo Senhor, sabe? Teus filhos são a resposta que essas gerações que estão vindo precisam. Teus filhos farão a diferença, teus filhos ganharão vidas. Teus filhos, já pensou teus filhos evangelizarem as últimas pessoas que faltam para o arrebatamento? Eu quero dizer, se você pode sonhar em ter filhos, sonhe. Pastor, mas eu não posso ter filhos. Tem dois caminhos, você pode sonhar ou em receber a cura, ou em adotar, né, se essa é a sua vontade, para que os nossos filhos façam a diferença nessa nação. Amém? Mas eles precisam ser criados em casas de paz, criados em lugares de amor, de aconchego, de carinho. Quando uma criança ela é adotada, muitas vezes ela é tirada de um lugar infernal para um lugar que é um ensaio do céu, que é a sua casa. Os teus filhos precisam ver você orando. Os teus filhos precisam ver você lendo a palavra. Uma das maiores alegrias que eu sinto é quando meu filho tenta evangelizar alguém. Eu fico apaixonado quando eu vejo. Ou quando ele vai orar, ou quando ele vai ler a Bíblia, eu fico assim, radiante, porque eu quero meu filho crescendo. Seus filhos precisam ver que nos bastidores você não tenta enganar os clientes. Seus filhos precisam ver que nos bastidores você não fica falando mal dos outros pelas costas. Seus filhos precisam ver que dentro de casa você não é duas caras. Você não é um cara que fala uma coisa quando está com os irmãos da igreja e outro no dia a dia. Eu lembro, e nesse momento eu estou pensando no que aconteceu em outras cidades, tá? Não estou pensando em nenhum de vocês. Mas já aconteceu várias vezes de eu chegar na casa de alguém, a pessoa ligeira trocar de canal, ficou com vergonha que eu visse o que ela estava olhando. Mas os filhos estão ali dentro. Eu até digo mais. Talvez você pense assim, poxa, ser um líder de célula é uma grande responsabilidade, ser um pastor é uma grande responsabilidade, e ser um pai, ser uma mãe, é uma responsabilidade muito grande. E Deus deu esse privilégio para você. Aleluia. Mais do que uma aula sobre como ser um cristão, teus filhos precisam de um modelo que dê exemplos a serem seguidos. Quando eu era líder de jovens, uma mãe chegou para mim e disse assim: Cid, tu tem que fazer alguma coisa pelo meu filho. Ah, é? Sim. Qual é o problema, fulana? O problema é que meu filho é muito mal educado. Não. Uma outra mulher, Felipe, tu não conhece. Ela disse: o meu filho é muito mal educado. Aí eu pensei assim na hora, né? Quem é que educou ele? Nós temos que ter essa responsabilidade de preparar filhos que vão transformar as gerações. Amém? Que vão ser instrumentos de Deus. Os nossos filhos não podem ser discípulos das telas. Os nossos filhos não podem ter o cérebro fritado por aquele screw infinito, para ficar rodando no celular e fritando o cérebro. Não. Nossos filhos não. Não podem. Os nossos filhos não podem ser formadores de aura. Nossos filhos, não. Não é desse jeito. Que conhecem a palavra, que praticam atividade física, que não são apenas comedores de fast food, que não têm músculo só nos dedos, filhos saudáveis, filhos que fazem a diferença. Amém? O nosso lar, ele tem que ser uma rígida muralha por fora e um ninho macio de amor por dentro. Claro que cada criança tem o seu temperamento. Claro que chega uma hora que eles tomam as suas próprias decisões. Eu, com 18 anos, deitei o cabelo que eu tinha ainda. Fui embora de casa. 18 anos eu fui embora, fui para outro estado, né, e me virei, tive minha vida. E aí nessa hora, o que entra em voga? O que meus pais semearam dentro de mim por 18 anos. Quanto tempo nós temos junto com nossos filhos? Para alguns 10 anos, para outros 2, para outros 10, eu não sei quanto tempo falta para o teu filho bater asas e voar para a missão que Deus tem para ele, eu não sei. Mas um dia, teu filho vai ter a família dele. E aí você vai ser promovido de família para parente.
Mas, por enquanto, você tem que semear na vida, se você tem filhos em casa. Semear algo que ele vai usar depois. E se você fez errado nesse sentido, peça perdão a Deus e acerte daqui para frente. Amém? Nós temos que ser ferramentas, nós temos que, na verdade, posicionar nossos filhos no lugar certo e dar as ferramentas necessárias para ele, para que quando chegar a hora deles viver a missão que Deus tem para eles, eles tenham posicionamento e as ferramentas necessárias. Amém? Estou acabando. Terceiro ponto. Que case, que tenha filhos e que multipliquemos famílias. Sim? Como eu comecei a adiantar o ponto, eu sei que é mais difícil para a gente que nem o Marcelo, que tem 2 filhas, mas o desejo de Deus é que os nossos filhos se casem. Né? Né, Diogo? Consegue dizer amém, Diogo? É que nossos filhos se casem. Essa é a vontade de Deus. Que um dia eles se tornem adultos e que eles recebam a clareza de Deus, o propósito de Deus, né? Tem pais que já dizem assim: filha querida, um dia Deus vai revelar para o papai com quem você vai casar. Mas para multiplicar famílias, nós precisamos desde pequeno inculcar no coração dos gurizinhos: olha filho, você é um homem de Deus. Na hora certa, Jesus vai te dar uma princesa querida que nem a mamãe, uma mulher de Deus, você vai casar com ela, você vai ter os seus filhinhos também. Chegar para a menina: olha minha linda, uma hora Deus vai te dar um príncipe, você vai casar com ele, vai ser um homem de Deus, cheio do Espírito Santo, você vai ser muito feliz. Falar para os nossos filhos: vocês vão ter bons empregos, vocês vão ter uma casa linda, e abençoando. E colocando no coração, porque às vezes a gente vai criando os filhos, e a própria sociedade vai nos dizendo para criar os filhos como? Ensinando eles a ter grandes diplomas, grandes carreiras, grande dinheiro, grande forma física, né? E tá, tudo bem, não estou indo contra essas coisas. Mas quantas vezes pais e mães esquecem de dizer: você vai ter um marido maravilhoso. Olha, busque em Deus uma esposa top. Quantos esquecemos de falar essas coisas para os filhos? E é necessário, e é importante abençoar e ajudar eles a orar por isso, a buscar isso no tempo certo, no tempo de Deus, no tempo que o Senhor, tem que falar isso, meu filho está aqui ouvindo, no tempo que o Senhor Jesus escolher para esse momento, na hora certa. Porque nós criamos os filhos não para nós, mas para Jesus. Para Jesus. Tantas vezes nós nos espantamos dizendo assim: como José e Maria criaram Jesus, que era filho de Deus. Mas os teus filhos são filhos de quem, meu querido? Teus filhos são filhos de Deus. Nós estamos criando eles para Deus. E lá no céu seremos todos irmãos. E nós precisamos fazer isso. Nós precisamos conversar, incutir. A palavra de Deus diz em Deuteronômio 6, 5 a 9 o seguinte: ame o Senhor seu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as suas forças, e que essas palavras que hoje ordeno estejam no teu coração. Ensine com persistência aos seus filhos. Converse sentado na mesa, converse andando pelo caminho, converse ao deitar, quando levantar. Amarre como sinal nos braços, na testa, escreva nos batentes das portas, nos portões da casa. A palavra de Deus tem que ser o centro da sua família. O teu lar é a primeira congregação que os teus filhos vão conhecer. Último trecho de hoje, Filipenses 1, 27 a 30. Não importa o que aconteça, exerçam a cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo. Quando Paulo escreve aos Filipenses, eles eram cidadãos romanos. E eles estavam fora de Roma, mas eles tinham assumido o compromisso de ser fiel a Roma, não importasse o que acontecesse em Filipos. O apóstolo Paulo nos lembra o seguinte: nós somos cidadãos do céu, e nós temos que ser fiéis ao céu, independente do que aconteça na terra. Então, se você viver de acordo com o que eu preguei da palavra de Deus hoje, a terra vai discordar de você. Se você viver esses princípios que eu falei aqui da palavra,
Às vezes as pessoas deste mundo vão achar que você é maluco, que você é retrógrado. Talvez, espero que não, mas talvez alguém queira te processar, brigar contigo, falar que você cuida mal dos filhos, falar que você é oprimido, opressor, sei lá. Mas não importa o que aconteça na terra. Lembre que você é cidadão do céu. Amém? E que você sim busca cumprir as leis da terra, desde que elas não estejam em desacordo com as leis do céu. Porque acima de tudo você vive pela Bíblia Sagrada, pela Palavra de Deus, pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que é tão importante você conhecer a vontade dele. Conhecer a vontade de Jesus Cristo, para que você viva ela. Ah, mas riram de mim. Ah, mas tiraram chacota. É melhor a terra rir da gente e o céu nos receber de braços abertos. Eu quero dizer para você, tenha força para viver o seu casamento à moda de Deus, para ter filhos à moda de Deus, para ser um exemplo de família multiplicadora de famílias à moda de Deus. Que o Senhor abençoe o teu casamento, que o Senhor abençoe o teu ventre, que o Senhor abençoe as gerações que fluirão de ti, que você possa crescer e multiplicar e encher a terra, tanto de forma espiritual como de forma natural. Que nós possamos ser um povo que se multiplica. Multiplicação está no coração de Deus. Queria, se você pudesse, fechar os olhos, se colocar de pé. O Ministério de Louvor e Adoração pode me ajudar nessa noite. Peço para que você se coloque de pé, para que não fique sonolento. Feche os olhos para que nada te distraia nesse momento. Eu queria que você pensasse um pouquinho sobre o teu casamento. Como é que está o teu casamento hoje? E se você é solteiro, solteira, que você pensasse, o que você quer fazer da sua vida? Você deseja ser abstêmio? Você deseja casar-se? Queria que você pensasse, será que eu já tenho idade mesmo para pensar em casamento ou não? Ou é melhor eu esperar por enquanto? Se você já casou, tem passado desafios, lembre que Jesus nunca falou que era fácil. Mas as coisas boas, geralmente a gente paga um valor alto por elas. Como está a sua família? Se você está casado e deseja ter filhos, eu quero concordar com a tua oração, que Deus abençoe. Se vocês dois decidiram que desejam ter filhos, amém, que Deus os abençoe. E essa criança, se vocês estão pensando em adotar, amém, Deus abençoe, que vocês possam adotar essa criança. Se vocês como família entendem que tem esse interesse, tem, Deus abençoe. Mas que vocês possam viver como estão da melhor forma possível. Os nossos filhos não sejam discípulos das telas. Como você tem sido como pai, como você tem sido como mãe, como você tem sido como marido, como você tem sido como esposa. Que situação você tem passado hoje? Eu quero convidar você nessa noite a levantar um clamor pelas famílias, pela sua família. Comece a orar pela sua família. Confesse diante de Deus seus pecados como marido. Confesse diante de Deus arrependido e peça perdão para Jesus. Peça me ajuda, Jesus, a ser um marido melhor. Confesse seus pecados para Jesus. Como esposa, diga: Jesus, eu preciso ser uma esposa melhor. Se você ainda não casou, mas tem vivido uma vida impura, diga: Jesus, eu tenho vivido de forma impura até aqui. Eu não tenho controlado meus desejos, mas eu quero mudar e a partir de hoje eu quero ser diferente. Se você é solteiro e deseja casar, diga: Senhor, até aqui eu estou solteiro, mas daqui para frente eu peço ao Senhor, envie alguém, Senhor, me ajuda a fazer a minha parte, crendo que o Senhor fará assim. Encontrar alguém, Senhor, o Senhor deseja, sabe que será um bom marido, uma boa esposa para mim.
você tem passado dificuldades e precisa de ajuda, diga: Senhor, me ajuda a buscar uma pessoa certa que vai me ajudar a restaurar o meu casamento. Apresente as famílias, levante a sua voz e apresente o seu casamento, a sua família, o seu relacionamento. Apresente diante de Deus. Peça ao Senhor: Senhor, tem misericórdia do meu casamento, tem misericórdia da minha família. Se você é solteiro e quiser dizer: Senhor, eu gostaria de um cônjuge assim, 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 assado. Ore pela tua família, ore. Se você tem percebido que demônios têm tentado trazer problemas na tua casa, declare: sai espírito maligno em nome de Jesus. Você pode repreender pelo que ele faz. Se é briga, diga: sai espírito de briga em nome de Jesus. Meu Deus. Pais e mães que preparam os filhos para que um dia eles tenham as próprias famílias deles. Ensinam eles a esperar um homem de Deus, uma mulher de Deus. Pessoas, filhos que realmente querem sim estudar, ter carreira, mas sabem a importância da família e dos filhos. Nos ajudar a orar pelas pessoas, líderes de célula, líderes de ministério, pastores, quiserem nos ajudar, venha aqui na frente para nós orarmos pelas pessoas. Venha aqui para nós orarmos. Você que diz assim: eu quero que ore por mim. Se há algo